Queridos irmãos, boa noite a todos. É uma alegria renovada nós estarmos aqui nessa casa, atendendo a um convite sempre muito carinhoso e fraterno que nós recebemos, para ter o ensejo de falar um pouco aqui. Então hoje nós gostaríamos de conversar com vocês no tempo que dispomos a respeito do tema que já foi observado: legados. Então essa é a nossa fala de hoje. Então vamos lá. Quem somos nós? Com que finalidade existimos? Qual é o sentido da vida? São perguntas que nós podemos fazer e algumas vezes fazemos quando estamos um tanto quanto introspectivos, às vezes passando por algum tipo de problema, ou uma situação que nos remeta a um mergulho interior, suscitando esses questionamentos, né? E as respostas podem ser mais variadas. Por exemplo, com que finalidade existimos, ou com que finalidade fomos criados, qual é o sentido da vida. Evoluir, vencer a nós mesmos, prosperar, aprender a amar, aprender a perdoar, fazer a caridade, servir, ser útil, melhorar-se, fortalecer as nossas virtudes, que não são muitas, superar os nossos defeitos, que são muitos. Enfim, nós poderíamos aqui enumerar uma quantidade de respostas, condizentes, é claro, com a individualidade de cada um. Mas a ideia é nós começarmos a refletir sobre a perspectiva pelo fato de estarmos aqui com uma finalidade bem específica, nós sabemos disso, principalmente nós que estudamos a doutrina dos Espíritos e já temos discernimento pelo fato de que fomos criados com o objetivo delineado pela espiritualidade, e que isso evidentemente vai se consolidar na medida em que nós começarmos a ter clareza e percepção dessa finalidade, dessa destinação a todos nós. Mas o fato é que muitas vezes nós achamos que a vida está sem graça, ou passando por alguma dificuldade, ficamos desmotivados, ficamos um tanto quanto emotivos emocionalmente. Quem já não passou por uma experiência como essa? Às vezes preguiçosos em excesso, resistentes a mudanças, porque parece que as situações da vida, as coisas que acontecem para conosco, os eventos que são provacionais, começam a nos sufocar, né? E é nessas horas que nós muitas vezes vacilamos e deixamos que a nossa fé ela enfraqueça. Mas o fato é que falar de legado é uma coisa que vem a motivar o espírito encarnado, porque legado é algo que a gente deixa e não necessariamente material, não necessariamente tangível. Mas aquele que procura deixar um legado, ele tem que ter uma mente bem definida nesse objetivo. Por quê? Para que o legado? Então vamos refletir juntos. Por exemplo, se nós não conseguirmos deixar, ou não conseguirmos deixar alguma coisa para a humanidade, nós não estamos falando agora em termos de individualidade, alguma coisa para os filhos, para os netos, para a família, não é isso. Nós estamos tentando agora colocar a coisa de uma forma mais abrangente, fazendo valer a nossa encarnação, porque fazer pelos que estão próximos, por aqueles que estão conosco, é um dever. Não é algo sobre-humano, não é algo que venha a fazer com que o espírito
tenha a representação de um mérito. É um dever. Estamos entre nós, Deus nos colocou numa família, dentro de um contexto, para que nós nos harmonizemos. Nós sabemos disso. Isso se dá muitas vezes por conta de um planejamento encarnatório, bem definido. As obras de André Luiz estão repletas de casos como esses, de espíritos que reencarnam nas mesmas famílias, em condições um pouco diferentes das reencarnações anteriores, mas com a finalidade de se harmonizarem, de encontrarem um senso comum e superarem as mazelas que lhes são próprias, né? Mas aqui, nós trouxemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos uma referência, um roteiro para aquele que deseja realmente viver a experiência de construir um legado, porque um legado é uma coisa que se constrói no momento em que você se importa por alguém, ou se importa com alguém. Por exemplo, por que motivo nós temos tantos recursos hoje para acessar a nível de literatura que podem fazer a diferença na nossa vida com relação ao modo de vivê-la, de experimentá-la? Por que nós temos tanto ensinamento, tanta luz? A gente pode falar de Kardec, que nos legou o Pentateuco, as revistas espíritas. A gente pode falar de Francisco Cândido Xavier, que nos legou, a gente não precisa nem dizer o quê, porque o legado de Chico, ele é secular, ele não é só para nós. O legado de Chico é para gerações futuras, que virão. Nós ainda veremos de deixar esse corpo e voltar em outra experiência, e vamos dar conta de que a obra de Chico Xavier vai estar presente, permeando o nosso universo, a nossa experiência fenomênica. Outros grandes espíritos, como Buda, Gandhi, Madre Teresa, outros que estão ainda encarnados, na área espírita mesmo, trabalhando com coragem, com fervor, ainda construindo um legado para a humanidade. Mas todos eles fizeram, os que fizeram já se foram e os que estão fazendo ainda, fizeram porque se importaram. Esse é o diferencial. Não se importaram apenas com a sua experiência pessoal e com aqueles que lhe estavam próximos, mas abriram os olhos para a necessidade de fazer alguma coisa para valer a sua encarnação. Porque a encarnação, irmãos queridos, para quem não sabe, é um presente de Deus. Isso não é fala de João Roberto, é fala de Emmanuel, mentor de Francisco Cândido Xavier, esse espírito iluminado. Deixou essa frase em tantas que a mim marca muito ainda. A reencarnação é um presente de Deus. Pensemos nisso e aproveitemos essa bênção de estarmos encarnados e façamos alguma coisa, repetimos, para fazer valer estarmos por aqui. Mas como estávamos falando, nós temos no Evangelho um roteiro para quem acha que é difícil deixar um legado. Como é que eu faço? Eu não sei fazer nada especificamente de forma manual, eu não sou escritor, eu não sou cantor, compositor, artista, eu sou uma pessoa comum. Qual é a possibilidade de eu deixar alguma coisa para a humanidade? Qual é? Então, nós pegamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem, que é, na verdade, um momento em que Allan Kardec, a nosso ver, se superou. Porque é Allan Kardec que fala sobre as características do homem de bem aqui. Nós destacamos isso porque sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo tem comentários de Allan Kardec e instruções dos Espíritos, não é? Por isso nós estamos mencionando que é Kardec quem escreveu antes de ler. Então nós pedimos licença para ler só os trechos que nós grifamos, porque é um texto grande, mas os trechos que são suficientes para verificar a visualização, a perspicácia de Allan Kardec, a visualização dele com relação às características do homem de bem. Vejam lá.
O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. O homem de bem que tem um sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, e retribui o mal com o bem. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. É bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas. Se na ordem social alguns homens estão sob seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus, e usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. E, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. E finaliza Allan Kardec, esse finalzinho é impactante. Nós abrimos um parênteses para falar disso aqui. Depois de tudo isso que nós lemos, que é uma síntese, tem mais, não é? Sobre as características do homem de bem, Allan Kardec escreve: esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Não é? Quando ele fala, esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, quando eu li a primeira vez, me permitam fazer um comentário pessoal, esse texto, e cheguei aqui, eu falei, nossa, eu vou precisar encarnar pelo menos mais uma meia dúzia de vezes para chegar perto do que Kardec está falando aqui, e ele fala que esta não é a relação completa, imagine. Por isso que nós convidamos a todos, posteriormente, a fazerem a leitura deste item 3, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, onde Allan Kardec, repetimos, ele se superou na sua sabedoria, na sua competência psicológica de entender a natureza humana. Mas nós colocamos essa reflexão aqui, porque dentro dessa postura, com essas características, nós haveremos de conseguir legar alguma coisa para a humanidade, e não apenas para aqueles que estão próximos de nós. Porque senão, viver não tem sentido. Passar por esse mundo e não deixar nada que valha nenhum registro é profundamente lamentável. E de certo que nós já fizemos isso mais de uma vez. E nós estamos aqui hoje com a oportunidade de corrigir. É muito interessante que às vezes as pessoas fazem uma autoanálise e não se sentem capazes de nada. Na verdade, não querem fazer nada, porque é um compromisso muito delicado você assumir perante a você mesmo e ao teu Criador essa tarefa. Eu vou, antes de desencarnar, fazer alguma coisa para que os meus semelhantes se beneficiem. Quando nós nos posicionamos assim, a nossa mente, o cérebro recebe o comando.
o campo mental se abre e não tem espaço para perturbações. Eu não sei se está dando para compreender, gente, qual que é a ideia. Quando nós nos focamos no trabalho verdadeiro, com direcionamento para o bem, quando você coloca na sua cabeça que você tem um objetivo de ajudar o teu próximo, e você acorda todos os dias pelas manhãs pensando nisso, aonde tempo para pensar em bobagens, em futilidades? Aonde tempo para desperdiçar com coisas que são pueris, que nos levam a lugar algum? Pelo contrário, que deterioram a nossa moral, que desequilibram o nosso equipamento fisiológico, que desarticulam a nossa estrutura emocional. A gente é campeão nisso. Eu não sei quanto a vocês, mas de vez em quando eu me pego fazendo umas coisas para mim mesmo que eu falo, não é possível isso. E a gente lembra do Evangelho: a quem muito foi dado, muito será pedido. Eu não sei se isso serve para vocês, para mim serve. E como serve? Porque me considero alguém a quem muito foi dado. Porque sendo espírita, hoje estudando espiritismo já há muitos anos, não tenho como dizer ao contrário. Eu não entendi, ou eu não sei, eu não compreendi bem o que é isso. É uma inverdade. Me considero alguém a quem muito foi dado, mas foi dado porque a gente buscou e tem continuado buscando. Então, evidentemente que você recebe, mas tem aí, na linguagem de senso comum, o feedback que você vai dar daquilo que você recebeu. A quem muito foi dado, muito será pedido. Não nos esqueçamos disso, irmãos queridos, porque se estabelece senso de responsabilidade. Porque é muito fácil viver esperando que as coisas aconteçam, caiam dos céus, em passe de mágica, ou viver esperando que alguém venha e passe a mão na nossa cabeça com compaixão. De compaixão todos nós somos dignos, de certo, porque se não fosse, nós não estaríamos encarnados aqui, nesse planeta que nos recebe na condição de seres provacionais e que expiam. Esses somos nós. Mas isso não nos desqualifica. Não. Pelo contrário, deveria ser para nós um estímulo, já que não é a primeira vez que nós estamos por aqui e nem tampouco será a última. Fazendo esse raciocínio, nós podemos conjecturar: se não é a primeira, quantas já? E de quantas já, o que eu fiz de lá para cá para poder estar hoje num planeta na condição que me encontro emocional, psicologicamente, fisiologicamente, e tendo as perspectivas de fazer alguma coisa que é restrita à minha condição de hoje. O que foi que fiz lá atrás? É melhor a gente nem pesquisar, porque a gente vai se assustar e perceber o quão pouco fez. E aqui não vai nenhuma crítica, irmãos queridos, porque nós estamos todos no mesmo barco. Ninguém aqui é superior a ninguém, absolutamente. Nós estamos aprendendo todos, mas nós temos o dever, sim, de fazer essa transformação. E quem busca essa transformação, fazendo bem para o seu semelhante, vive uma vida mais saudável, uma vida mais plena, porque a espiritualidade soma, ela agrega com quem busca gerar luz. É difícil você agregar ou receber do mundo espiritual aquilo que você gostaria se você está se propondo a gerar sombra, está fazendo semeadura equivocada, deliberadamente, por escolha própria. E para isso existem leis que regem as nossas vidas, que são imutáveis. A principal delas, lei de ação e reação. Quem quiser saber mais a respeito, leia a obra Ação e Reação, ditada por André Luiz Francisco Cândido Xavier. E nós vamos ver lá o sentido exato da exemplificação dessa lei nos personagens que vivem aquele livro. Vale a pena. Para que saia essa ideia da teoria e nós consigamos vivê-la na prática, entendendo que, como nós falamos, às vezes até brincando, você semeia o que colhe, então ninguém
colhe morango semeando jaca. Né? A semente é de jaca, você não vai colher morango, vai? Então ninguém vai, evidentemente, fazer uma semeadura da vida positiva só trabalhando atitudes negativas. Isso chega a ser infantil no campo da explicação, mas a gente parece que não percebe. Não percebe, parece que passa desapercebida. Ah, isso é coisa simples, Joãozinho. Poxa, fala de alguma coisa cósmica, né? Alguma coisa profunda, alguma coisa elevada. A nosso ver, não existe nada mais elevado do que a moral do Cristo. Está aqui. Com todo respeito às religiões que tratam da vida de Jesus, que falam do cristianismo, mas esta obra é insuperável quando se trata da moral do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é elevação. Isso é ensinamento cósmico. Então nós estamos no top, podemos assim dizer. Basta abrir a mente e entender que são lições que atravessaram os séculos e até hoje nos arrebatam. Por isso que nós escolhemos falar sobre esse assunto. Porque nós também temos o dever, por trabalhar numa casa espírita há bastante tempo, não é? Tentar ajudar a pensar em alguma coisa a mais, que dê um plus no trabalho que a gente faz, porque senão a coisa fica mecânica, não é? Se torna cansativo. E a espiritualidade está para nós, para fazer com que nós venhamos a expandir as nossas potencialidades. E a nosso entender, a expansão maior da tua potencialidade, meu irmão, minha irmã, é quando você consegue deixar, pela tua vida, pela tua vivência, alguma coisa para o teu semelhante. Essa é a expansão maior, porque a gente entendeu o recado. Ama ao próximo como a ti mesmo. Então, venha, faça alguma coisa pensando de verdade nos outros. Não olhando apenas, desculpem a expressão, para o próprio umbigo. Não é? Ai, que coisa. Levante a cabeça, não é? Levantemos a cabeça e entendamos que, para esse tipo de proposta, nós temos todo o respaldo necessário. O que eu posso fazer hoje? Seguindo essa linha de raciocínio, como é que eu vou trabalhar para deixar alguma coisa para a humanidade? Qual será o seu legado? Vamos pensar assim, né? Digamos que nós já estamos começando a pensar, qual será o seu legado? Ele será material? Ele será espiritual? Ele será ético, moral? Será? Ah, Joãozinho, mas não dá tempo. Como não dá tempo? Claro que dá. Sempre há tempo. Basta querer. O próprio codificador Allan Kardec, ele não começou jovenzinho, não, né? Não sei se vocês acompanham a história, né? Kardec já era homem feito, com muito mais idade do que muitos aqui, quando começou a perceber o que estava acontecendo em seu entorno, a espiritualidade lhe convidando a fazer um trabalho e falar: meu irmão, você foi escolhido. Você vai codificar o que os Espíritos têm a dizer. Esse será o seu legado para a humanidade. Ponto. E Allan Kardec não abriu mão. Lutou porque aquele homem, com certeza, a cada dia que ele levantava do seu sono, ele estava pensando no seu semelhante. Pensando em fazer algo para que a humanidade progredisse, prosperasse. E sempre muito bem amparado, conseguiu. Nós somos testemunhas disso, porque somos kardecistas. Então, irmãos queridos, façamos a nossa reflexão, pensando o que a gente pode fazer nesse sentido, e vamos sair da nossa zona de conforto, porque é muito confortável esperar que alguém faça alguma coisa por nós. Não é verdade? É uma delícia, na verdade. Alguém fazer tudo pela gente, a gente só receber na boquinha, digamos assim. Mas é muito improdutivo. Entorpece o espírito. A gente fica endurecido, enrijecido e perde muitas vezes uma encarnação. A encarnação é presente de Deus. Presente de Deus é coisa sagrada. Né? Pensemos nisso. E quem quiser trabalhar para deixar um legado
pelo exemplo de ser humano, o roteiro nós já lemos, o homem de bem. Agradecemos muito a atenção de todos e vamos agradecer a espiritualidade pelo ensejo de estarmos aqui, falando um pouco com simplicidade a respeito de matemática que nós esperamos que de alguma forma possa ter ajudado. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que Jesus nos abençoe. E assim seja. Obrigado.